Olá, irmãos. Seguimos nossas devocionais no livro de Atos e hoje faremos a leitura do capítulo 15, dos versículos 12 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o meu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Como vimos nos trechos anteriores do capítulo 15, os apóstolos, presbíteros e líderes da igreja estavam reunidos, discutindo a questão da necessidade da circuncisão para a salvação dos gentios. Essa reunião ficou mais tarde conhecida como o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. E como já vimos, tratava-se aqui muito além da mera questão da circuncisão em si, mas de fato sobre a necessidade das obras para a salvação. Nos versículos 7 ao 11, vimos o primeiro discurso, o discurso de Pedro, lembrando da mensagem do Evangelho e deixando claro que tanto judeus como gentios eram salvos somente, unicamente pela graça de Cristo. Agora aqui no versículo 12, Paulo e Barnabé também fazem o seu discurso. Eles lembram então dos acontecimentos da primeira viagem missionária, lembrando dos sinais, dos prodígios que foram operados pelo Senhor através deles, e especialmente em favor dos gentios. E isso tudo servia como testemunho, como confirmação que a salvação era também para os gentios. Então no versículo 13, Tiago começa o seu discurso. E Tiago mostra no seu discurso a importância que eles davam para a centralidade das Escrituras, acima mesmo das suas próprias tradições. Tiago mostra como a mensagem, a verdade de Deus, ela é única e é a mesma trazida pelos profetas e agora pelos apóstolos. Ele cita especificamente o profeta Amós. E Tiago relata como as profecias do Senhor naquela época já apontavam para a salvação dos gentios na eternidade, o que estava então de acordo, em consonância com aquilo que eles estavam experimentando naquele momento, não havendo nada que indicasse a necessidade desses gentios em se tornarem judeus prosélitos, judeus convertidos. E assim então eles não deveriam perturbar, não deveriam dificultar, criar obstáculos para a conversão deles a Deus. Ou seja, guardar as leis cerimoniais e os rituais não eram requisitos para a salvação. As obras, quaisquer que fossem elas, não eram necessárias para a salvação. Ao mesmo tempo, Tiago, ao final, decide por exortar a esses irmãos, os gentios, que se afastassem de ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. E podemos ver nessa decisão dois aspectos, e o primeiro deles era que assim como Tiago havia defendido que a salvação deles estava em acordo com a palavra de Deus, também deveriam proceder deles, a liberdade deles estar submetida a essa mesma palavra, devendo então eliminar do meio deles as práticas que os levavam a atitudes que eram pecaminosas. E, em segundo lugar, os judeus já estavam acostumados àquelas cerimônias e rituais por terem praticado e serem relembrados sempre daquilo já há muito tempo. Isso não ia mudar de uma hora para outra. Dessa forma, algumas práticas dos gentios poderiam ser evitadas, de forma que os judeus não se ofendessem e também para que eles não fossem levados a simplesmente ignorá-las, violando assim a sua própria consciência. E assim encerra-se esse concílio, esse primeiro concílio da igreja, tendo sido um concílio de grande importância, resolvendo a questão da circuncisão e das leis cerimoniais para os gentios, mas, como vimos, muito além disso, mostrando a importância e a centralidade das Escrituras, da palavra de Deus, como autoridade suprema da nossa vida, da vida da igreja, e concluindo pela natureza da nossa salvação, que é somente pela fé, mediante a graça de Cristo Jesus.
que firmemos, irmãos, essas verdades em nossas mentes e corações e que vivamos de acordo com elas. Amém.